O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nas redes sociais ao show do cantor porto-riquenho Bad Bunny no Super Bowl, a principal competição de futebol americano do país. Trump classificou a apresentação como a pior da história do evento. Bad Bunny cantou por 13 minutos em espanhol. O show foi marcado por posicionamento político. O cantor enalteceu a cultura latino-americana em meio ao endurecimento das políticas migratórias de Trump. Vamos então a Washington conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite para você. O presidente Trump não gostou do show, mas como é que ele foi visto? Como é que Bad Bunny repercutiu entre os americanos? Bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Bom, o posicionamento do presidente Trump acho que já era esperado, né? Grande parte da comunidade, da população aqui dos Estados Unidos, obviamente que apoiou, entendeu a mensagem não só do artista, né, Marina, mas de todos que estiveram envolvidos nesta apresentação, neste espetáculo que aconteceu no intervalo do Super Bowl, que é a final do campeonato de futebol americano, evento mais importante esportivo aqui dos Estados Unidos. E essa mensagem que foi vista e interpretada como uma mensagem histórica, né, que fala da América, não como o país Estados Unidos, mas o continente americano, as bandeiras da América do Sul, América Central e América do Norte, no fim da apresentação de 13 minutos. Então, as várias mensagens que foram passadas naquela performance, né, vista como teatral. Então, tem a manicure, que é uma figura de muitas cidades, de vários países latino-americanos, água de coco, a plantação de cana-de-açúcar. Então, a mensagem, né, de que a América é uma América, é um continente, que os latino-americanos têm voz, essa mensagem foi vista como algo positivo, foi uma apresentação para cima, animada. Os que criticaram, especialmente pelo fato, né, da apresentação ter sido essencialmente em espanhol, a não ser a parte em que a Lady Gaga cantou em inglês, as críticas vieram da base de apoio do presidente, do Make America Great Again, né, Faça América Grande de Novo, que são os apoiadores vistos como de mais à direita, que realmente estão ao lado do presidente Trump, mas até mesmo entre republicanos, Marina, e figuras, não só artistas, esportistas, mas grandes empresários que apoiam e patrocinam o Super Bowl, patrocinam esse show do intervalo, viram a mensagem como necessária, positiva, e foi uma mensagem que chegou até aqui à Casa Branca e, obviamente, impactou o presidente Trump, que estava na Flórida, e apesar dos republicanos terem feito um evento paralelo com um show com alguns artistas de rock, por exemplo, em Atlanta, ele estava vendo o Super Bowl, obviamente, por uma TV em Mar-a-Lago, e viu o evento, e antes de terminar, ele já fez essa publicação, Marina, né, com todas as críticas, falando que foi muito ruim, que muitos não entenderam o que o Bad Bunny falou, se referindo ao fato de ter sido uma apresentação em espanhol, mas a mensagem, eu acho que fica aqui nos Estados Unidos, é que foi uma apresentação histórica. Seguindo nos assuntos relacionados à Casa Branca, o Irã afirmou que pode diluir o urânio enriquecido a 60% caso os Estados Unidos suspendam as sanções. A declaração vem poucos dias após a retomada das negociações entre Teherã e Washington e em meio a questionamentos sobre o estoque de material altamente enriquecido do país. Patrícia, essa sinalização indica aí um avanço real nas negociações ou é uma estratégia de pressão por alívio econômico? Parece mais a segunda opção, viu, Celso? Mais uma estratégia para alívio econômico. A gente lembra que a Casa Branca anunciou sanções no fim da semana passada contra indivíduos e também instituições iranianas. Então, parece muito mais uma ação pontual para tentar driblar essa decisão, esse anúncio que foi feito na semana passada. As negociações ou a tentativa de negociação
negociação que aconteceu no fim de semana, essa tentativa de negociação não foi vista como algo prático e positivo que resultou em algo que efetivamente teremos uma resolução ou uma solução, Celso. Então parece muito mais uma ação pontual para tentar resolver essa questão econômica, mas efetivamente a gente não tem visto muito progresso nessas negociações que já duram não dias, né, mas algumas semanas. Patrícia, mudando de assunto, mas seguindo na pauta internacional, Cuba informou às companhias aéreas que vai suspender a partir de amanhã, terça-feira, o fornecimento de querosene de aviação nos aeroportos. A crise energética que atinge o país se agravou após o fornecimento de petróleo pela Venezuela e o endurecimento das sanções dos Estados Unidos. Donald Trump, inclusive, tem ameaçado aplicar tarifas aos países que venderam ou venderem o produto para ele, é isso? É isso, Marina. Olha, já teve impacto em alguns voos para Cuba. A Air Canada não teve voos para Havana hoje, por exemplo. Em Miami, as companhias aéreas que foram procuradas até o meio da tarde informaram que os voos de Miami para lá não tiveram alteração, mas essa é uma situação muito fluida que ainda pode mudar, então é preciso esperar para ver o que acontece. Enfim, Cuba está numa situação, né, Marina, acho que difícil. Outras vezes a ilha já passou por essa situação em relação à limitação do petróleo e do combustível, né, que é utilizado não só para os veículos, mas também para o setor aéreo. Desta vez é diferente porque há um bloqueio maior e uma ordem vinda aqui da Casa Branca que proíbe que o petróleo venezuelano chegue até Cuba. Há um navio, pelo menos um grande navio militar dos Estados Unidos, né, impedindo para ter certeza que o petróleo venezuelano não vai chegar até a ilha caribenha. E há também uma pressão aqui da Casa Branca em relação a outros países, por exemplo, o México. Há o desejo e a intenção que o México também não forneça petróleo para Cuba, e isso já foi dito de forma muito clara, muito direta, não só pelo presidente Donald Trump, mas também por autoridades daqui, que a intenção é justamente pressionar o regime cubano, porque eles querem criar as condições. Essas foram palavras utilizadas, né, por pelo menos uma autoridade aqui da Casa Branca. O Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia, falou isso, que a intenção é que eles tenham a criar condições para a mudança de um regime. Então, tudo isso é parte desta pressão. Em relação aos voos, a gente precisa acompanhar, como eu disse até agora, a companhia aérea que confirma, né, que não há voos é a Air Canada. Patrícia Vasconcelos, obrigado por nos trazer as notícias direto de Washington. Uma boa noite para você.